Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Patrícia Rodrigues, sou PCNP dos anos iniciais. Espero que estejam todas bem. Passo a palavra para minha parceira Carla. Olá, bom dia para todas, todos e todes. Estamos iniciando mais uma TPC da jornada EMAI e vamos lá, bons estudos para todas. Então vamos lá, lembrando que nós estamos na semana C do segundo agrupamento, né? Que corresponde aqui à semana de 4 de outubro a 8 de outubro. Vamos lá, bons estudos e espero que aproveitem bastante. Bom, então vamos dar início à nossa TPC. O tema de hoje é Frações, Abordagem Curricular, edição 11 de 2021. Então, como nós já havíamos comentado com vocês, né, essa nossa TPC, nós vamos estar falando um pouquinho, né, sobre as frações, sobre os números racionais. Bom, a contextualização. Nesse encontro, realizaremos a abordagem das habilidades em defasagem, da avaliação da aprendizagem em processo de matemática, segundo bimestre, articulando-as com os materiais oficiais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Assim, oferecer subsídios às professoras na elaboração de intervenções necessárias para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse encontro, né, nós retomaremos os resultados da AP do segundo bimestre, tá? Verificando as habilidades que necessitam de uma maior atenção para que os nossos estudantes, para que eles possam avançar em suas aprendizagens. E nós vamos também articular essas habilidades com os nossos materiais oficiais, né? Tanto o EMAI quanto o Aprender Sempre, tá? Apoiando, então, aí, né, e subsidiando o trabalho, né, que vocês realizam em sala de aula. A justificativa. É de extrema importância que a equipe docente compreenda que o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e aprendizagens se dá através do trabalho adequado no decorrer da trajetória escolar dos estudantes. Nesse intento, a avaliação representa um dos instrumentos de apoio para o planejamento e elaboração de intervenções a serem realizadas em todo o percurso escolar dos estudantes. Um momento de refletir sobre as práticas anteriores e direcionar as futuras. Então, a avaliação aí, no caso, como eu já falei, né, que hoje nós vamos estar falando da P do segundo bimestre, vocês podem estar falando, nossa, mas a gente finalizou a terceira P, né, do terceiro bimestre semana passada e ainda nós estamos falando. Por quê, né? Porque nós temos que olhar para essas avaliações, né, como está aí na nossa justificativa, como um instrumento, né, que nos apoia tanto no planejamento, na elaboração das nossas intervenções, que são necessárias para o avanço dos nossos estudantes. E nos permitem também refletir, né, sobre a nossa prática em sala de aula e também nos orienta na continuidade dos nossos trabalhos. Tudo bem? Vamos lá, Carlinha? Então, nós vamos para a pauta de hoje, a nossa pauta e os nossos objetivos. Então, a nossa pauta hoje
ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento é a leitura inicial, né? Então, vocês vão participar de uma situação de leitura inicial. O nosso segundo momento, análise dos resultados da AP do segundo bimestre. Então, nós vamos, como eu já disse, analisar os resultados da AP, né? E estudar essas habilidades em defasagem, né, do segundo bimestre. Então, nós vamos analisar e nós vamos também estudar essas habilidades em defasagem. E o nosso terceiro momento, nós vamos estar realizando aí a progressão das habilidades nos materiais oficiais da SEDUC, tá? Então, nós vamos estar estudando aí os materiais, a progressão das habilidades ou as habilidades aí que estão relacionadas. Tudo bem? Vamos para a leitura inicial de hoje. A leitura inicial vai ser de uma obra chamada Amoras, do Emicida. Para quem não conhece, o Emicida é um cantor brasileiro, é um rapper, e essa pequena biografia que eu vou ler para vocês, ela consta inclusive no livro. Nasceu Leandro Roque de Oliveira em uma casinha bem pobrezinha na parte norte da cidade de São Paulo, em 19 de outubro de 1985, que ele nasceu. Sua imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-o em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas, tudo sem sair de casa. Foi brincando com sua imaginação e com as palavras que Emicida descobriu sua habilidade de contar histórias, fazendo poesias, e ele não parou nunca mais de fazer isso. Acreditou durante muito tempo que muitas coisas eram impossíveis. Hoje acredita no contrário e, por meio das histórias que conta, prova que tudo é possível. Essa obra era um rap que virou livro infantil. E por que ele escreve para as crianças? Porque, de acordo com ele, é um momento em que eles começam a compreender o mundo um pouco melhor, a buscar as coisas e a se procurar dentro das histórias. E sobre o livro que vamos ler, o jornal O Estado de São Paulo diz: na história, a descoberta que as amoras, quanto mais escuras, mais doces, trazem a importância de se dar atenção a questões como aceitação, racismo e se enxergar nas histórias. É um livro necessário e, como é um livro necessário, nós quisemos trazer aí para vocês essa leitura. Vamos então para a leitura da obra, que, de acordo com Sérgio Vaz, é um livro que rega as crianças com um olhar cristalino de quem sonha plantar primaveras para colher o fruto doce da humanidade. E o título deste livro é Amoras, escrito pelo cantor Emicida, o que nos intrigou muito, porque quem conhece o Emicida sabe que ele brinca bastante com o sentido das palavras, constrói sentidos, explora os diversos sentidos, e as ilustrações foram feitas pelo Aldo Fabrini. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo que nem o Batalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? E dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem, vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há.
As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina? Forte como um lutador no ringue e gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. E assim finaliza a obra, deixando aí uma reflexão e uma discussão sobre várias coisas que apareceram aqui no livro, como, por exemplo, esse vocabulário de descendência africana, de influências africanas, que deveria estar mais presente no nosso dia a dia. E, por fim, é claro, ele traz um glossário, como vocês estão vendo, explicando cada palavra de descendência africana que aparece aqui, assim como os personagens importantes também na história dos negros. Por fim, a biografia do ilustrador e a biografia do nosso autor, o nosso querido Emicida. E fica aí um livro, uma obra para nossa reflexão, não só dentro da sala de aula, mas também principalmente para a nossa formação, para nós começarmos aí a refletir a importância de uma educação antirracista dentro das nossas escolas. Segundo momento, análise dos resultados. Bom, durante esse momento, então, nós vamos estar analisando, né? Para cada tela aí nós temos um ano, claro. Aqui, essa nossa primeira tela, nós temos aqui a participação e os resultados do primeiro ano. Então, uma coisa que nós gostamos, que eu e a Carla, né, nós conversamos muito, em relação também a essa participação dos estudantes. E nós percebemos aqui, principalmente do primeiro ano, né, é um ano aí que nós temos a menor taxa de participação, apesar de estarmos aí acima dos 50%, estamos aí com 62% em Limeira, e Rio Claro com 82%, é a participação que nós temos aí, vamos colocar assim, o menor engajamento dos nossos estudantes, tá? E nós sabemos que agora para a terceira P, vocês mobilizaram, nós entendemos, eu e a Carla, toda a diretoria de ensino, nós estamos cientes também dos problemas que a plataforma apresenta, nós recebemos muitas reclamações, tanto das PCs quanto dos Proatecs, né, que eles, nós temos muitas escolas que já aproveitam esse momento que eles estão lá no presencial para colocá-los, né, para garantir ali, né, a aplicação, né, que não tenha influência ali de ninguém. E a gente sabe que tem dia que a plataforma não entra, né, que a gente não consegue o acesso, então nós sabemos que tem uma série de fatores, tá? Porém, a gente sempre pede esse olhar carinhoso, tanto das professoras, quanto das PCs, quanto aí a participação dos nossos estudantes. Um outro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que eu vou falar nessa tela e talvez nas demais eu já passe um pouquinho mais rápido para não se tornar, para não ficar repetitivo, tá? E lembrando também mais um detalhe, aqui a intenção não é expor ninguém, tá? Por isso mesmo que nós colocamos aí o resultado aí de Limeira, Rio Claro, então tá
no geral, tá? Então, o que nós precisamos, o que nós gostaríamos? Que cada PC e que cada professor olhasse para o seu resultado, tá? Porque vocês têm esse conhecimento, nós batemos sempre nessa tecla. Vocês conhecem os estudantes e vocês conhecem a realidade da escola e da sala de vocês, tá? Algumas habilidades, né, como nós já colocamos, elas são avaliadas em algumas escolas, em outras, não, tá? E eu e a Carla, nós tivemos uma surpresa na semana passada, quando nós fomos verificar esses resultados para estar apresentando para vocês, e nós percebemos que tem uma diferença na porcentagem. Essa aqui, ela já está atualizada, tá? Nós atualizamos na semana passada. Ela está dando diferença de algumas semanas atrás, tá? Não só na porcentagem aí de acerto, como também na alteração aí das questões, tá? Das habilidades. Então, é legal que vocês, de repente, deem uma olhada aí também, se não alterou nada. E uma coisa aqui, né, que em todos os anos nós vamos chamar a atenção, é que vocês sempre observem ali os estudantes que estão no nível de atenção e muita atenção. Então, se olharmos aqui o primeiro aninho, em Limeira, nós percebemos que nós temos 3 estudantes nas nossas 6 escolas que estão no nível de atenção. De muita atenção, nós não temos, tá? E em Rio Claro, aí nós não temos nenhum aluno, nem no nível de atenção e nem muita atenção. E aí as professoras do primeiro ano também podem printar a tela para dar uma olhada quais são essas habilidades. E nós percebemos, como eu já disse, vocês têm propriedade, porque vocês conhecem os estudantes, sabem analisar essas avaliações. Vocês percebem que o nível aí, vamos colocar assim, de acertos, ele está alto, tá? Então, aqui no primeiro ano, a gente pede que cada professora olhe realmente quais são as dificuldades aí, qual questão os estudantes apresentaram uma maior dificuldade, tá? O segundo ano, Carla, podemos passar. Bom, como eu já disse, né, são as mesmas orientações, os mesmos pontos que eu já destaquei lá no primeiro ano, tá? A porcentagem de participação, né? Aí vocês já começam a perceber que o número de estudantes no nível de atenção e de muita atenção já começam a aumentar, tá? Nós já temos aí um aumento desses estudantes nesses 2 níveis. Então, a Carla está passando o mouse aí para vocês. O de atenção, nós já temos 9 estudantes, e de muita atenção, 4 estudantes. Apesar, quando nós olhamos para a porcentagem dos acertos das questões, nós percebemos que também elas estão numa porcentagem, vamos colocar assim, uma porcentagem legal, uma porcentagem alta. A que chama um pouquinho mais atenção, vamos colocar assim, é a H4, né? Que você percebe ali que os estudantes eles ficaram aí com uma média de 58% de acerto. Então, é uma questão que já acende uma luzinha, nós já precisamos olhar com um pouco de carinho para essa questão, para essa habilidade, desculpa. E qual é essa habilidade? Essa habilidade ela é referente a EF02MA16, que é a habilidade de estimar, medir e comparar comprimentos de lados de sala, que a gente já viu também na outra TPC, né? Incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas, metros, centímetros e milímetros, e instrumentos adequados. Pode passar, Carla. Aí nós vamos para o terceiro ano. Os mesmos pontos, tá? E aqui a gente chama atenção mais uma vez para os estudantes que estão lá no nível de atenção e de muita atenção. Aí nós percebemos que sobe mais um pouquinho.
E percebemos também que aumenta aí o número também de participação dos estudantes, né? Rio Claro está lá com 90% e Limeira com 78%. Quando nós olhamos para as habilidades, né, para as questões aí que foram avaliadas, o que chama um pouquinho aí a nossa atenção, que está abaixo de 50%, é a H13, né, que nós percebemos aí Limeira ficando, né, entre as 6 escolas, vamos colocar assim, com 39%. Mas lembra que eu falei lá na tela do primeiro ano? Aqui cabe cada professor olhar para ver se essa porcentagem está relacionada com a sua sala, se é alguma sala pontual, tá? Então, mais uma vez, é um sinal de alerta, é uma questão para a gente tomar cuidado, porque ela está abaixo dos 50%, tá? E essa habilidade é a EF03MA22, que é ler e registrar medidas e intervalos de tempo utilizando relógios analógicos e digital para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. E nós sabemos que essa questão é um nó para eles, realmente. É uma questão que ela ainda aparece depois nos outros anos também, é uma dificuldade, né? Então, aqui já fica também um olhar carinhoso para essa habilidade, para a gente poder estar fazendo aí, pensando numa intervenção, pensando nas atividades, para que esses alunos possam recuperar essa habilidade em defasagem, tá? E aí nós temos, eu acho que assim, a que está mais, a gritante, que está abaixo, é a H13, mas a gente pode olhar aí também. Cadê que eu perdi? Tinha uma que estava na casa dos 60, a H5, 62%. Ah, Patrícia, mas 62%. Mas já vai ascendendo. Então, é o que eu falei para vocês. Olhem, aqui nós estamos falando no geral, né? Mas aí cada um já vai observando, já vai olhando aí para os seus resultados. Quarto ano. Aí nós também chamamos atenção para participação, 77%, Rio Claro lá com 100% de participação. E aí, quando nós olhamos para os estudantes em nível de atenção, o número sobe, né? Então, aí nós temos 16, vamos colocar entre as 6 escolas de Limeira, 3 estudantes aí em Rio Claro, né? E no nível de atenção, desculpa. E no nível de muita atenção, nós temos 3 estudantes aí nas nossas escolas, vamos colocar, né, aqui em Limeira. Tá? Então, já é um número aí, principalmente os de atenção, que já acende aí também uma luz, né? Para que a gente possa olhar. Porque, assim, aqui, como eu disse para vocês, nós estamos olhando no geral. Vocês, quando vocês entram, tanto professoras quanto PC, vocês conseguem ver isso nominalmente. Tá? Então, você consegue já fazer uma ação pontual com esse estudante, não só com a sala, mas com o estudante também. Tá? E aí nós vamos para as habilidades. Aqui, nós já podemos perceber que a H7, ela já apresenta 44% e 33%. Então, aí nós estamos abaixo dos 50%. Essa habilidade 7, ela é referente a EF04MA17A, que é associar prismas e pirâmides e suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas, desculpa, e das pirâmides. E aí nós podemos olhar também a H14, que ela fica aí na casa dos 50%, tem os 55% e 57%.
E é uma habilidade referente ao terceiro ano, tá? É a EF 03MA23, que é ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas e entre minutos e segundos. E aí nós chegamos no nosso quinto ano, tá? A mesma coisa que nós chamamos atenção, né? A participação dos estudantes, né? Ali nós temos aí 84% e 93%. Os números dos estudantes, a atenção, nós temos 7 e 4. E de muita atenção, nós temos aí 6 alunos. No quinto ano, nós destacamos, né, vamos colocar assim, algumas habilidades aí que nós colocamos em amarelo, né, que é H3, H5, H6 e H9, que eu não vou ficar detalhando muito, porque são as habilidades que nós vamos estar trabalhando com vocês agora na TPC, tá? Mas além dessas 4, que depois vocês vão estar entendendo por que nós selecionamos essas 4 habilidades, nós temos as demais, né? Por exemplo, a H2, nós percebemos aí também que elas estão abaixo dos 50%, tá? E é uma habilidade aí, que é a EF05MA19, que é resolver e elaborar situações, problemas envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como metro quadrado, centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais, que é a habilidade que nós trabalhamos na nossa última TPC, né? Aí nós temos outras habilidades também, como a H4, que está aí na casa dos 36%, 35%, tá? Eu não vou ficar falando cada uma delas, mas nós percebemos que nós temos aí várias habilidades que estão abaixo dos 50%. Então, nós temos lá a 7, que nós estamos lá com 33%, 47%. Então, aqui, o que né, nós gostaríamos de falar também um pouquinho com vocês? Porque a nossa preocupação é que esses estudantes, né, nós estamos percebendo aí que não é uma questão, são várias questões e nós estamos percebendo que são, né, vamos colocar assim, em todas as nossas escolas. E qual é a preocupação? Esses estudantes, eles estão finalizando o ciclo com a gente, né? Então, além das avaliações que eles vão estar fazendo, tanto o SAE, não conseguimos mais trabalhar e recuperar essas habilidades, né? Então, isso agora vai ficar a cargo, o que né, ficar, vamos passar assim, vai para o sexto ano, né? E nós sabemos que aí a dinâmica é diferente, o professor, por mais que ele queira, são 50 minutos, 45 minutos de aula, é uma outra movimentação. Então, por isso que a gente está pedindo esse olhar carinhoso para os nossos quintos, não que os demais não tenham que ter. É lógico que nós temos que ter. Mas aqui nós estamos finalizando um ciclo, né? Então, nós temos aí outubro, novembro, dezembro. Ah, mas Patrícia, é muita coisa. Claro que é, mas nós vamos fazendo o melhor e da melhor forma possível. Então, pensando muito, estudando muito e planejando muito para que eles possam avançar, para que eles possam estar recuperando aí essas defasagens, tá? Pode passar, Carla. E aí, né, nós colocamos nessa tela para vocês as habilidades que eu havia comentado. Então, nós temos aí a H3, né, que está com 27%, e a H5 com 37%, que estão aí em azul, vamos colocar assim. São duas habilidades que elas são referentes ao quarto ano, tá? Então, quais são essas habilidades?
reconhecer a EF04MA9A é reconhecer as frações unitárias mais usuais, tá? 1/2, 1/3, 1/4. Na representação fracionária e decimal, como unidades de medidas menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade A5, que é referente a EF04MA09D, que é ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. Então, aí são duas habilidades que, mais uma vez, elas são do 4º ano, né? Elas caíram aí, foram solicitadas, vamos colocar assim, no 5º, e os nossos pequenos aí não deram conta, tá? É difícil? É difícil para eles. A gente não pode esquecer que no ano passado, por mais que vocês trabalharam, que foi oferecido, eles ficaram remotamente, então eles estão voltando agora, estão no presencial, então agora o que conseguirmos, né? Nós vamos tentar fazer o máximo aí para que eles possam avançar. E aí, quando eu olho para as outras duas, vocês vão ver que elas têm relação, né? A porcentagem aí está H6, 41%, e a H9, 17%. E a H6 é a habilidade EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade EF05MA04A e 04B, que aí nós colocamos até que praticamente juntas, vamos colocar assim, a 04A é identificar, e a 4B é produzir, tá? Então, uma eu vou identificar e a outra eu vou produzir diferentes escritas aí nas representações fracionárias e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes, tá? Então, são essas habilidades que nós vamos estar conversando com vocês hoje, que nós vamos estar trabalhando, tudo bem? Terceiro momento, progressão das habilidades. No terceiro momento, nós iremos não só analisar as habilidades, né, que eu acabei de falar, né, do 5º ano, como colocar também os olhares de todas as professoras coordenadoras, de todas as professoras dos demais anos também, do 1º, do 2º, do 3º e do 4º. Nós iremos analisar a progressão das habilidades ou analisar as habilidades que estão relacionadas. E além de analisar a progressão, essa relação das habilidades, nós iremos analisar essas habilidades nos nossos materiais, tá? E apresentar algumas delas em cada ano. Nós selecionamos algumas sequências onde elas aparecem, tá? Nós vamos estar mostrando, mas não colocamos todas. Ora no material do Aprender Sempre, ora no material do EMAI, tá? Então, com isso, nós não precisamos buscar, né, nenhuma atividade, vamos colocar assim, solta, fora do nosso material, porque o nosso material, ele contempla, tá? Nós temos sequências, nós temos atividades para estar auxiliando aí no trabalho com essas habilidades. Bom, aqui nós temos a habilidade do 5º ano, né? Que eu havia comentado, né, com vocês. A nossa, vamos colocar assim, unidade temática, né, relacionada com essa habilidade é números, né? Os números racionais. E aí, o que a gente
fala, né? Certamente, né, os nossos estudantes, eles compreendem o que significa, por exemplo, metade de uma fruta, metade de uma folha, metade de uma quantia em dinheiro, mas isso não significa, isso não quer dizer que eles vão ficar, que eles vão lidar com facilidade com essas representações dessas ideias, com as representações dessas ideias, tá? Então, eu sei, ele sabe o que é metade de uma fruta, mas será que ele tem essa facilidade? É fácil para ele representar, tá? Então, por isso que a abordagem dos números racionais nos anos iniciais, né, ele tem aí como um objetivo principal, vamos colocar assim, estimular os estudantes a perceber que os números naturais, né, que eles já conhecidos, eles são insuficientes para resolver determinados problemas. Da mesma maneira que os números naturais eles são explorados de acordo com o seu uso social, né? O que se pretende é que, os estudantes também se aproximem dos números racionais, tanto em sua representação decimal, como em sua representação fracionária, pelo seu reconhecimento no contexto diário. Então, eles já conhecem lá no sistema monetário, as quantidades de medidas de uma receita, né? A porcentagem que sempre aparece, né, em anúncios, em notícias de jornais, de revistas, né? E também as escritas das unidades de medidas de comprimento, de massa, de capacidade. Então, eles já têm contato com esses números, né? A gente já tem essa proximidade. Então, nós temos aqui, né, a habilidade EF05MA03, que é identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. E o nosso objeto aí de conhecimento é representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica. E a outra habilidade é a EF05MA04A e a 04B, que é identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais, com o apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. E como eu já havia dito antes, uma ela está relacionada com identificar diferentes escritas, e a 4B ela está relacionada com a produção, produzir diferentes escritas, tá? Tanto na representação fracionária como na representação decimal, tá bom? E aí o nosso objeto de conhecimento é comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando noção de equivalência. Essas habilidades, tá? Aí nós colocamos em 2 telas para vocês. Nós selecionamos algumas sequências e aulas, né, dentro lá dos nossos materiais, tanto do Aprender Sempre, volume 1, 2 e 3, como no EMAI, tá? Então, essa primeira tela, elas são as sequências e as atividades da habilidade EF05MA03, tá? Que é lá, identificar e representar frações, associando ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo. Então, nós encontramos aí
na sequência no volume 1, na sequência didática 3, a aula 8, no Aprender Sempre, volume 2, na sequência didática 1, aulas 8, 9 e 10, na sequência didática 2, nas aulas 4 e 5, e na sequência didática 3, as aulas 7 e 8. Já no volume 3, ela aparece, nós temos na sequência didática 2, aulas 5 e 6, e na sequência didática 3, nas aulas 7 e 8. Por que nós também trouxemos, né? Isso também para poder, como a gente já falou lá no começo, para subsidiar um pouco o trabalho de vocês na sala. E nós sabemos que nós temos professores, nós temos escolas que ainda estão trabalhando com o Aprender Sempre volume 2. E o Aprender Sempre volume 3 está lá já na escola, algumas já começaram e outras ainda não. Então, vocês já têm a oportunidade de, quando for trabalhar essas sequências e essas aulas, que vocês já façam com uma atenção maior, porque a gente sabe que nós vamos estar aí auxiliando no desenvolvimento dessa habilidade. Tudo bem? E no EMAI também, né, volume 1, nas sequências 9, nas atividades 9.1 e 9.2, e na sequência 11, nas atividades 11.1. Já na próxima tela, nós temos a habilidade AEF MA04A e a 4B, né, que é identificar e produzir diferentes escritas, né, que é a habilidade que está relacionada aí com as frações equivalentes. Aí nós já encontramos no Aprender Sempre, no volume 2, na sequência didática 1 e na sequência didática 3, aí na sequência didática 1, desculpa, na aula 10, e na sequência didática 3, aula 7 e 8. E aí fica a dica novamente para quem já finalizou. Quem ainda não finalizou, eu estou lá no final da sequência didática 3, eu já consigo olhar aí para essa sequência, para essas aulas com esse olhar, tá? E para quem ainda não começou ou vai começar, nós temos aí a sequência didática 2 no volume 3, né? As aulas 5 e 6, e na sequência didática 3, as aulas 7 e 8. E no EMAI, na sequência 11, as atividades 11.3 e 11.4. Bom, aqui nós escolhemos uma atividade, né? A apresentação aí de uma atividade, como vocês podem verificar, observar, analisar, é uma atividade do Aprender Sempre, do volume 3, tá? São as aulas 7 e 8, frações equivalentes, tá? Então, nessas atividades, ou melhor, nessas aulas, nós vamos estar trabalhando tanto com a habilidade EF05MA03, que é identificar e representar as frações associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, e a EF05MA4A, que é identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Bom, sempre nós precisamos considerar, né, os conhecimentos dos nossos estudantes com relação aos números racionais, né? Explorar e ampliar a utilização desses números, associando as situações do dia a dia, né, para que a criança, para que o nosso estudante se apropriem desses diferentes significados que envolvem aí esse conteúdo, que pode ser, como eu já falei, como já está lá na habilidade, parte, todo, como pode ser a ideia de quociente, de medida, de razão e operador.
tá? Na atividade aqui, né, que nós iremos aqui analisar, são situações com os dois significados, parte, todo e quociente, tá? Nessa aula, vai ser possível identificar aí também diferentes escritas aí nas representações fracionárias e decimal, identificando as frações equivalentes. Bom, nós vamos aí para a leitura aqui da primeira atividade. A professora Silvana fez 2 desenhos na lousa e pediu para os estudantes que pintassem algumas partes das figuras. Observe as figuras a seguir e pinte a parte indicada em cada fração. Então, aqui é importante, né, retomar com os estudantes o significado da fração, né? Onde o denominador, né, o número que está lá embaixo, ele representa em quantas partes o todo foi dividido, né? E o numerador, o número que está em cima, ele representa quantas partes nós iremos pintar. E explorar na lousa, né, com eles, né, e na sequência solicitar que eles realizem a questão que está aí no livro, né, que eles têm as duas aí. Então, eles têm as duas representações, né, e eles vão ter que pintar. E aí eu tenho lá a questão, vamos colocar A. Escreva o número decimal que representa a parte pintada de cada figura em relação à figura toda. Então, antes de pedir que ele realize essa atividade, antes vocês vão retomar, então, essa fração. Então, o que é o numerador, o que é o denominador, para que eles possam entender aí essa relação de parte todo. Tudo bem? Bom, os estudantes, né, eles irão pintar a fração que está indicada em cada item, tá? Aí na figura 1 e na figura 2, né? E em seguida, eles vão encontrar, né, eles vão colocar a representação fracionária e decimal, certo? Que mostra a parte pintada de cada figura em relação à figura inteira. Assim, eles vão verificar que as duas frações, elas são equivalentes, pois elas representam a mesma parte pintada das figuras, né? E os números decimais, eles são iguais. Aqui nós vamos, né, comentar, né, com os nossos estudantes que a representação fracionária de um número racional, ela demonstra uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais, tá? Que é a questão aqui, por exemplo, do 1/5, né? E a representação decimal representa o quociente entre o numerador e o denominador. E aí nós vamos também explorar, né, sobre as escritas aí das frações 1/5, né, e 20 aí centésimos, elas são diferentes, porém elas representam a mesma quantidade. Na atividade 2, os estudantes, eles devem encontrar as frações equivalentes. Aí na A, 1/2 e na B, 1/3. Para trabalhar com as frações equivalentes, é interessante a utilização de materiais manipulativos, né? E um dos recursos utilizados aí, que é muito interessante também utilizar, são as tiras coloridas, né? Do mesmo tamanho, que podem ser divididas, né?
em 2, em 3, em 4, enfim, em partes iguais. Porém, né, essas atividades elaboradas com esses materiais, elas precisam ser exploradas de forma cuidadosa e ela tem que ser problematizada, né? Para que os nossos estudantes, para que eles possam descobrir, para que ele possa observar que é necessário, por exemplo, juntar 2 tiras de 1/4 para ter o mesmo comprimento da tira de 1/2, né? Assim, descobrindo, observando que 1/2 é equivalente a 2/4. Então, ele vai manipular, tá? Então, isso é interessante. Além de trabalhar, né, com as tiras retangulares, é importante diversificar os materiais também aí de manipulação. Eu posso utilizar figuras circulares, quadradas, enfim, diversificar aí os materiais que podem ser utilizados, que eles podem manipular para facilitar essa visualização das frações equivalentes, tá? Então, por exemplo, aí no item A, né, eles vão representar as frações equivalentes a 1/2. Então, eles devem dividir a primeira tira em 2 partes iguais. A segunda tira em 4 partes iguais, né? E quando eles vão fazendo esse trabalho, dobrando, dividindo, né? A gente já pode ir questionando, nós vamos problematizando. Quando nós dividimos aí a tira em 2 partes, nós ficamos com 2 pedaços, certo? Aí eu vou questionar, qual a fração que representa cada pedaço em relação à tira toda? E quando nós dividimos aí em 4 partes, qual é a fração de cada pedaço aí de papel em relação à tira inteira? Então, após essa exploração da representação fracionária, né, nós começamos aí a comparação das representações. Então, se comparar a tira que dividimos em 2 partes com a tira que dividimos em 4 partes, então, quantos, por exemplo, 1/4 cabem dentro de 1/2? E aí, nessa discussão, os estudantes, eles vão verificando aí a equivalência entre 1/2 e 2/4, né? Que representam o mesmo pedaço aí da tira de papel. E aí a gente pode explorando aí dos outros, né? E se eu dividir a tira em 6 partes, qual é a fração que representa cada pedaço? Quantos 1/6 cabem dentro lá de 1/2? E se eu dividir em 8 partes? Como que eu represento essa fração? Como que a gente representa cada pedaço? Né? E quantos 1/8 cabem ali dentro de 1/2? E aí, depois, na sequência, eles vão colocar aí quais são as frações equivalentes a 1/2. O mesmo movimento que foi feito, a mesma exploração que você fez, que eles manipularam para poder entender, para poder observar, vocês vão fazer com 1/3 também, tá? Para que ele possa manipular. Nesse momento também, quando vocês forem explorar, lembra lá que nós falamos também do ambiente matematizador. Então, de repente, ter essas fitas, a gente tem, né, os modelos igual a esse no livro, todo colorido, para que ele possa identificar, tá? Então, isso vai auxiliar muito no entendimento da fração equivalente. Já aqui no item C, tá? Eles vão, né, discutir quais os procedimentos que eles descobriram para encontrar aí as frações equivalentes que eles fizeram na atividade anterior, né? E aqui no caso, né, você pode, aí a gente deve discutir com a turma que para encontrar, né, as frações equivalentes, né, a uma dada fração, basta fazer o quê?
basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. E aí, a gente socializa também todos os procedimentos que foram levantados pelos estudantes. E na atividade 3, né, eles vão aí encontrar as frações equivalentes em cada escrita fracionária com toda a discussão que foi feita na atividade anterior, tá? E no momento da socialização, mais uma vez, escrever as frações na lousa, né? E anotar os procedimentos utilizados sempre pelos estudantes em cada item. Análise da progressão da habilidade do quarto ano. Então, aqui no quarto ano, nós temos a EF04MA09A, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, na representação fracionária e decimal, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. E a habilidade EF04MA9B, que é ler números racionais de uso frequentes na representação fracionária e decimal. E o nosso objeto aí de conhecimento, números racionais, frações unitárias mais usuais. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100. Mais uma vez aí olhando para os nossos materiais oficiais, né? Do mesmo jeito que nós fizemos lá no quinto ano, então nós selecionamos aqui algumas sequências e aulas, né? Nos nossos materiais, tanto no Aprender Sempre, o volume 1, 2 e 3, como do EMAI. Aqui ficou um pouquinho extenso e eu gostaria de chamar a atenção aí de vocês. Por exemplo, no Aprender Sempre, volume 1, eu tenho a sequência didática 3, a aula 8. Aqui, nós colocamos também a sequência didática 1, quinto ano, tá? Sequência didática 3, também do quinto ano. Porque essa habilidade, ela aparece lá no material do quinto ano também, tá? Então, nós colocamos aqui também. Depois vocês vão ter, né? Vocês podem printar a tela aí para estar anotando só para entender. Aí, o Aprender Sempre, volume 2, nós temos a sequência didática 1, só que também, que é o livro do quinto ano, tá? As aulas 8 e 9, e na sequência didática 2, aulas 7 e 8, e sequência didática 2, lá do quinto ano também, as aulas do quarto e do quinto ano. Tá bom? Aí nós temos o Aprender Sempre, volume 3, sequência didática 1, aulas 8, 9 e 10. Na sequência didática 2, as aulas 6 e 7. E o EMAI, volume 2, a sequência didática 17, nas atividades 17.4 e 17.5, e na sequência 23, as atividades 23.1, 23.2, 23.4 e 23.5. Aqui nós vamos estar apresentando, né, para vocês uma atividade do EMAI, volume 2, tá? Só que antes, né, em relação aos números racionais no quarto ano,
é dada uma ênfase também nos significados de parte, todo e divisão. Inicialmente aí na representação fracionária, e em seguida são exploradas as representações decimais por meio da ideia de divisão, tá? Então é interessante aí também, vão aparecer algumas atividades com o uso da calculadora nesse processo, né? Porque daí ele vai contribuir para o estabelecimento de relação entre a representação fracionária e decimal, tá? E tem início também, olha, mais uma vez aí, que a gente pode pensar no nosso ambiente matematizador. Aqui, não só para o quarto, né? Como a gente pode pensar lá no quinto também. Nós começamos a explorar também o quadro de ordens e classes, né? Para que se compreenda que a representação decimal de um número racional respeita a estrutura do sistema de numeração decimal, tá? Bom, vamos aqui para a atividade. Essa atividade, ela tem por objetivo aí propor, né, que os estudantes verifiquem como representar numericamente a metade de um inteiro, em uma situação aí que ele vai ter que repartir um lanche em partes iguais, tá? E na sequência é apresentada uma situação em que se reparte também um inteiro, né? Que daí no caso vai ser um chocolate, em partes iguais, né? E é solicitada a representação numérica para cada uma dessas partes. A atividade ela também propõe a discussão sobre os números racionais aí em seu significado de parte todo, tá? Está sendo aí uma proposta em que a situação se reparte um lanche, né? O todo, né? Em pedaços, que são as partes iguais, né? E cabe aí, então, ao estudante descobrir como que ele vai representar numericamente essa metade, tá? Então, olha lá. Mariana e Antônio foram tomar lanche. Ela decidiu repartir seu sanduíche com Antônio. E, para isso, dividiu em partes iguais. Observe os desenhos e responda. Em quantas partes Mariana dividiu o sanduíche? Aí que parte do sanduíche receberá Antônio? Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. E aí que eles vão colocar como que eles vão representar, né, essa parte aí do lanche. Então, é importante aí que no momento da resolução, ouvir o que eles trazem, né? Quais são as hipóteses dos estudantes, né? De como eles elaboram essa escrita numérica, tá? Para representar aí a metade desse lanche, né? E caso algum estudante, né, escreva aí um meio, né? Aí você vai analisar junto com a classe, com a turma, como está representada nessa escrita a relação aí existente entre o número de partes e o total de partes, tá? E aí, nas demais situações, né, a proposta aí se refere à repartição de um inteiro em 3, né? E 4 partes iguais, né? Então, aqui na 2, para retribuir, o Antônio divide sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acaba de chegar. Cada criança receberá que parte do chocolate? Você conhece uma escrita
numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? E aí vem a próxima. Mais um clique. Isso. Aí, que é a 3. Mariana dividiu uma maçã em partes iguais para dar aos 4 amigos. Cada amigo receberá que parte da maçã? Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? Então, aí nós temos, vamos colocar assim, 3 atividades, né? Que eles vão ser colocados aí para representar essas partes que foram pedidas, né? Então, a primeira foi dividir o lanche ao meio, depois o chocolate em 3 partes e depois a maçã em 4 partes. Dando continuidade à progressão das habilidades exigidas na AP do segundo bimestre, nós retiramos aqui uma habilidade do terceiro ano do currículo paulista das habilidades essenciais, que mais se relaciona, ou que se relaciona mais diretamente com as tais habilidades que a Patrícia citou para vocês, apresentou para vocês, que condizem associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10. As ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. E os objetos de conhecimento tratados nelas são os significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Então, nessa habilidade é importante que a criança construa essa associação, que apreenda a associar o resultado de uma divisão com resto zero de um número natural com os conceitos de metade, de terça parte, de quarta, enfim, até a décima parte. E essa habilidade, ela se encontra no nosso material oficial do terceiro ano, no Aprender Sempre, volume 2, na sequência 3, aula 10, no Aprender Sempre, volume 3, sequência 2, aula 5, no EMAI, volume 1, sequência 11, na atividade 11.1, e no EMAI, volume 2, sequência 18, na atividade 18.3. E selecionamos aqui para apresentar a aula 5 do Aprender Sempre, volume 3, da sequência didática 2. E essa aula, ela, de acordo com o material, o material sugere que seja realizada coletivamente. E aí a professora pode pensar na organização da turma, naquela disposição da meia-lua. É claro, levando em consideração aí todos os protocolos de higiene e biossegurança, porque a pandemia ainda não acabou, mas se a sala de aula física permitir, então que a professora pense nessa disposição, porque justamente o objetivo da aula é trabalhar com as crianças o conceito de metade, o conceito de terça parte, de quinta parte, de décima parte, através dessas atividades, desses questionamentos, que é contextualizado da seguinte forma. O senhor Rubens adora receber seus netinhos no domingo para assistirem futebol juntos. Na verdade, ele gosta mesmo é de preparar o lanche. E aí vem a primeira questão. No dia em que só vieram 2 netos, a Kelly e o Douglas, o avô preparou 12 rosquinhas e decidiu dar metade para cada um. Então perguntou aos netos como poderiam calcular quantas rosquinhas cada um receberia. Veja como cada um pensou. E a partir desse contexto, eles vão trabalhando a metade de quantidades diferentes de rosquinhas, vamos dizer assim. E aí, nessa atividade também, a professora pode não só trabalhar o conjunto de rosquinhas que é dado na contextualização, mas ao final da atividade, ela pode questionar: e se fossem outras coisas e inserir outras quantidades?
e também começar a inserir a divisão de unidades de objeto, não só da quantidade de um conjunto de objetos, mas também a inserir, será que é possível nós dividirmos em partes iguais um chocolate, por exemplo, uma barra de chocolate? Então, já ir inserindo no universo da criança, no raciocínio da criança, essa divisão de uma unidade de objeto em partes iguais. Se nós dividirmos a barra de chocolate na metade, em 2 partes iguais, como nós poderíamos fazer? Ou em 3 partes iguais, enfim. E aí já começar a inserir essas noções que mais tarde, lá no 4º, no 5º ano, vão ser as representações fracionárias, para elas irem já associando também a representação fracionária às divisões e às divisões de uma unidade de objeto. E colocamos aqui também uma atividade do material EMAI do primeiro semestre, da sequência 11, a atividade 11.1. E nessa atividade o material sugere para que seja realizada em duplas, e aí estabelecendo critérios para o agrupamento das crianças por níveis de aprendizagem, é claro. E já no próprio material, na versão do professor, que infelizmente nós não temos aí impresso, mas nós temos no site do Currículo Paulista, vem todos os procedimentos que é necessário sempre enfatizar para que a professora explore da maneira mais adequada e consiga desenvolver na criança essa habilidade. Então, vem lá a conversa inicial e depois o desenvolvimento, as intervenções, enfim, algumas sugestões de intervenções que a professora pode realizar diante das dificuldades que as crianças possam apresentar. E nessa atividade, essas 2 questões, a atividade vai trabalhar a associação do dobro de um número com a metade de um número. Então, as crianças vão saber associar o que é o dobro, o que é a metade de uma determinada quantidade. No 2º ano, nós retiramos a habilidade EF02-MA08 das habilidades essenciais, que consiste em resolver e elaborar situações-problema envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material manipulado, utilizando estratégias pessoais. Os objetos de conhecimento tratados nessa habilidade são os problemas, envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte. Mas esta habilidade nós encontramos apenas no Aprender Sempre, volume 4, na sequência didática 1, aulas 7 e 8, e na sequência didática 2, aulas 3, 4 e 5. E para apresentar para vocês, nós selecionamos a sequência didática 2, as aulas 3, 4 e 5. E, iniciando aqui com a aula 3, vem a contextualização sobre as atividades que serão propostas aqui para as crianças. A contextualização é a seguinte: uma das grandes atrações do Zoológico de São Paulo é o recinto dos chimpanzés, o qual possui um grupo de 10 animais que se alimentam principalmente de frutas. Leia a situação abaixo e depois responda as perguntas. Um dos biólogos levará o almoço dos 10 chimpanzés para se organizar melhor. Ele alimentará primeiro a metade do grupo e depois a segunda metade do grupo. E vai trabalhar com as crianças se nós temos 10 chimpanzés e o biólogo vai alimentar a metade, uma primeira metade. Então, quantos chimpanzés ele vai alimentar primeiro? O que é metade? Enfim, vai começar a trabalhar esses conceitos com as crianças. E é claro, como vocês podem ver aí, com o apoio de imagens. Então, na segunda questão, vem o apoio das imagens, das frutas que o biólogo utiliza para alimentar. E aí vai começar
a explorar com a criança o que seria a metade de um todo. Então, tem um todo. Qual é a quantidade desse todo, que é o todo das frutas? Qual é a metade dessa quantidade? E aí, depois, por último, vai associar a noção de metade com a noção também de dobro. E por último, lá na letra C da questão 3, vai fazer com que a criança reflita, e é importante que a professora estimule que a criança pense, que a criança responda, para depois ir aparando as arestas, vamos dizer assim. Então, diz lá, após preencher a tabela, depois de todo esse trabalho, discuta esta questão com a sua turma. Qual é a relação que existe entre o dobro e a metade? Fazer com que a criança consiga chegar na conclusão de que a metade é dividir o todo em duas partes iguais. Tem a ver com a divisão, relacionar a metade com a divisão. E o dobro tem a ver com a multiplicação, que é multiplicar em 2 a quantidade ali de um todo, que no caso são as frutas. Então, fazer a criança estimular esse pensamento a chegar nessa conclusão, trabalhar com elas. Importante dizer que lá no material oficial, na versão do professor, essa atividade ela é proposta para ser realizada na disposição de carteiras em ou na meia-lua, assim como na atividade lá do 3º ano. Então, para que a professora consiga aí acompanhar de uma forma melhor a apropriação desses conceitos com as crianças. E aí, depois na aula 4, vem um outro conceito, que é o triplo, utilizando a mesma contextualização dentro do mesmo contexto. Então, a professora aí desenvolvendo nas crianças o conceito, a noção do que é triplo. E, por último, também associar o que é triplo de uma quantidade, de um todo, e a terça parte de uma quantidade e de um todo. Também finalizando lá com aquela questão para a criança refletir. Qual é a relação que existe entre terça parte e o triplo? Fazendo que ela chegue à conclusão de que a terça parte é a divisão de um todo em 3 partes iguais e o triplo é multiplicar esse todo, essa quantidade, em 3. E vamos para o 1º ano. No 1º ano, nós selecionamos essa habilidade, a EF01MA05, que consiste em comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Os objetos de conhecimento explorados na habilidade são leitura, escrita e comparação de números naturais e também a exploração da reta numérica. Essa habilidade vocês podem encontrar no Aprender Sempre volume 1, sequência didática 1 na aula 10, na sequência didática 2, aula 10, também no volume 2, nas sequências didática 1, 2 e 3, coincidentemente na aula 2 dessas 3 sequências didáticas, no Aprender Sempre volume 3, sequência didática 1, nas aulas 2, 5, 6 e 7, no EMAI volume 1, nas sequências 3, 5, 7, 9 e 16, nas atividades 3.4, 5.4, 7.3, 9.3, 9.4 e 16.5, e também no EMAI volume 2, nas sequências 23, 26 e 27, nas atividades 23.5, 26.2, 26.5 e 27.4. Para apresentar para vocês uma das atividades, nós selecionamos a atividade 27.4, portanto, do EMAI volume 2, e nessa atividade, lembrando que no material EMAI, versão do professor, que vocês podem encontrar lá no site do Currículo Paulista, lá tem todos os procedimentos que a professora pode desenvolver com a sala de aula, com a sua turma. E nesses procedimentos,
no primeiro passo, na primeira etapa, que consiste no planejamento das atividades, sugere que a professora organize a sua turma em duplas, claro, lembrando também a importância de levar em consideração, de levar em conta o espaço físico, de como serão essas duplas, garantindo o mínimo de distanciamento, a utilização de máscaras, o mínimo de troca de objetos e a utilização do álcool em gel dentro da sala de aula. Porém, se a professora conseguir garantir tudo isso, e aí a professora pode colocar inclusive um estudante na frente do outro para garantir um distanciamento maior, e cada um com o seu próprio material, enfim, só para ter essa troca de discussão entre as crianças, já dá para realizar essa atividade como sugerido no material. E aí, nesta atividade, a contextualização é a seguinte: a Patrícia tem 6 anos e está no primeiro ano. Ela comentou com sua amiga Natália que no final de semana receberá a visita de suas primas, Marta, que tem 12 anos, e Rafaela, de 9 anos. Ela fez um desenho para indicar a idade de cada uma. E aí vem a reta numérica. A ilustração da reta numérica, representação, desculpa, inclusive essa representação a professora pode fazer na lousa e chamar uma criança para que identifique a idade de cada uma, que reconheça na reta numérica, que circule a idade da Patrícia ou a idade da Natália, enfim, localizando as meninas e suas idades dentro da reta numérica. E vem a questão também: Patrícia desenhou outras retas numéricas e esqueceu de marcar alguns números. Complete cada uma com os números que estão faltando. E aí vocês podem observar que nessas retas numéricas que vem na letra A, na letra B e na letra C, ela não inicia no 0. Ela inicia a partir de um outro número, que é o 16, o 30 e o 50, respectivamente. E aí, nessa questão, a professora pode deixar que as crianças resolvam em duplas e ir passando pela sala de aula, identificando as dificuldades e realizando as intervenções necessárias no acompanhamento da realização dessa atividade. Essa atividade, a professora também pode explorar outros pontos importantes que fazem parte da sequência numérica. Por exemplo, além do quais números estão faltando nas setas numéricas, a professora pode abordar, e que número vem depois deste, antes desse, também fortalecendo aí, retomando os conceitos, as noções de antecessor e sucessor, e aí para que as crianças consigam realizar essa contagem oral das sequências numéricas expostas na atividade. Importante que, ao corrigir essa atividade com as crianças, a professora pode fazer a socialização, convidando algumas duplas para ir à lousa, para preencher, perguntar por quê, a partir do que elas chegaram nessa resposta, e, enfim, socializar aí a correção coletivamente, realizar coletivamente, socializando as estratégias adotadas por cada dupla. Bom, aqui nós deixamos, vamos dizer assim, uma sugestão de material para ser estudado no planejamento desse assunto, na abordagem da sala de aula, que é um material escrito por duas professoras, lá no Rio de Janeiro, e elas brincam com esse termo, um novo número, porque é uma representação nova para as crianças, uma representação numérica nova para as crianças. E aí parte do início da conceitualização do que é uma fração, das representações fracionárias para as crianças, e a partir desse início ela vai desenvolvendo, elas vão relacionando outros objetos de conhecimento às representações fracionárias. Então, como vocês podem perceber aí, elas utilizam a barra de chocolate como a representação de uma unidade. Então,
tomam como referência a barra de chocolate para trabalhar as representações fracionárias, que nada é mais, nada é menos do que a divisão de uma unidade em partes iguais. E aí, a partir daí, vão construindo a noção de fração com as crianças. E aí, trabalhando ainda com as unidades, traz essas representações nas retas numéricas, como identificar essas representações dentro das retas numéricas. Então, traz aí a ilustração de 2 barras de chocolate, o que representa, 1 barra de chocolate, o que vai representar, e 3 barras de chocolate, como vai ser representado nas retas numéricas, na reta numérica. E aí, depois, vai falar, então, isso é uma unidade inteira. E se nós pegarmos partes dessa unidade inteira, desse todo, como que a gente pode representar? Se a gente for dividir essa barra de chocolate em partes iguais. A barra de chocolate é um instrumento fácil para nós utilizarmos, porque ela já vem naqueles quadradinhos que são divisões em partes iguais, que dá para a gente utilizar também de acordo com as intervenções, com as atividades que a gente pode propor aí e realizar dentro da sala de aula. E aí vem na divisão da unidade, e depois da divisão da unidade, questiona a criança, será que tudo que contamos pode ser fracionado? E aí traz essa palavra fracionado. O que significa fracionar? Está relacionado com fração? E pode já explorar o conceito, o significado do que é uma fração, do que é fracionado, enfim, e aí ajudar, auxiliar, contribuir para que a criança apreenda essa noção do que é uma representação fracionária. E aí, de novo, identifica essa fração da unidade, essa parte da unidade dentro da reta numérica. O que significa meia barra? Onde a gente pode localizar, onde a gente pode colocar essa meia barra dentro da reta numérica. Ela não é um todo, não é uma unidade. Então, ela vai estar depois do 1 ou antes do 1. Se ela é menos do que uma unidade, se ela é menor do que uma unidade, então ela vai estar antes ou depois, e fazer esses questionamentos com as crianças, para que as crianças consigam associar as representações fracionárias dentro das retas numéricas, com as retas numéricas, que é o que as habilidades lá da AP acabaram descrevendo, acabaram exigindo também das nossas crianças. E, é claro, também tem outras associações importantes que nós devemos fazer nas nossas intervenções, que é associar as representações fracionárias com os números decimais, enfim. Mas aí fica a dica de um material riquíssimo, que é dessas professoras, da Silvana Pires Fonseca Mandarino e da Neide da Fonseca Parracho Santana. O material, ele tem esse título Fração na reta numérica, experimentar, representar, compreender a introdução ao ensino de frações nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, explorando, estudando esse material, vai fazer com que a gente pense e planeje algumas intervenções necessárias dentro da nossa turma, de acordo com a demanda, com as dificuldades que as nossas crianças estão tendo, e aí a gente pode planejar essas intervenções para que elas consigam aí desenvolver essas habilidades. E aí já trago também as referências bibliográficas do currículo paulista. De novo, nós não temos o EMAI, versão do professor impresso, então é importante que a professora saiba onde encontrar, porque como nós dissemos durante a TPC inteira, lá tem todo o procedimento para desenvolver as atividades, as aulas, as sequências de atividades dentro da sala de aula, tem todos os procedimentos, o passo a passo, para que vocês possam desenvolver de forma mais adequada, considerando aí o ritmo de cada turma, tá? Então, para quem tem um pouquinho mais de dificuldades, é só jogar lá no Google, Currículo Paulista, e na seção do Materiais de Apoio, que vocês vão encontrar a versão do EMAI do professor, que é importante estudar também.
Só para finalizar, nós gostaríamos de deixar algumas dicas referente à continuidade do trabalho desse objeto de conhecimento das frações ou representações fracionárias. E aqui nós deixamos algumas dicas de apoio que a professora pode utilizar na hora de constituir o seu ambiente matematizador, o seu ambiente aritmizador, que já foi tema aqui de ATPC, da ATPC MAI, lá, se não me engano, no primeiro bimestre ainda. E são algumas formas de ilustrar o que a gente trabalha em sala de aula. E aí, a partir dessas ilustrações, a gente pode fazer as intervenções necessárias de acordo com as dificuldades que a nossa turma está apresentando. E se nós lá na dica anterior nós deixamos o material de estudo para a professora para a abordagem das frações equivalentes dentro da reta numérica, aqui nós estamos deixando algumas dicas em relação às frações equivalentes, que na verdade são frações que representam a mesma porção do todo. Então, para a criança entender isso, para a criança aprender esse conceito de frações equivalentes, a gente pode utilizar algumas ilustrações, algumas figuras, para que elas possam entender de forma concreta o que a gente está tentando explicar. E aí, a partir dessas ilustrações, a gente pode fazer as intervenções, os questionamentos, elaborar algumas situações problema, ou utilizar mesmo esse apoio na hora de desenvolver as atividades que já são propostas pelo próprio material quando vai abordar esse assunto dentro da sala de aula. Então, a partir dessas ideias, vocês podem fazer outras ilustrações, outras figuras e outras representações que sejam adequadas às atividades que vocês vão abordar dentro da sala de aula e que também sejam mais adequadas às dificuldades de cada turma. A gente sabe, acompanhando as escolas, a gente sabe que as professoras já utilizam bastante esse recurso, mas aí fica aí como dica para quem não conhecia, poder elaborar o seu recurso diante das necessidades da sua turma e diante da atividade, da intencionalidade dessa atividade que a professora vai abordar na sala de aula, e aí constituir o seu ambiente matematizador e aritmizador como um apoio de aprendizagem para as crianças. E assim finalizamos mais uma TPC. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham, revisto, aprofundado aí os conhecimentos. E vou pedir, eu e Carla pedimos que vocês preencham o nosso link de presença, tá? Que vocês já recebem, pode ser pelo próprio link, clicando nele, ou pelo QR Code. É muito importante, além de registrar a participação de vocês, a presença de vocês na TPC, é muito importante a avaliação que vocês fazem dos nossos encontros, tá? Então, agradeço a participação de todas, um beijo, muito obrigada e fiquem com Deus. E se cuidem. Tchau, até o próximo ATPC.